O maior medo dos investidores quando eles olham para o novo mandato do presidente americano Donald Trump é a possibilidade dele cumprir alguma das promessas que ele fez durante a sua campanha, principalmente aquelas ligadas à imposição de tarifas sobre vários produtos importados pelos Estados Unidos. Para entender melhor o motivo dessas preocupações, vamos começar do começo, ou seja, entendendo o que é uma tarifa. Agora, antes de mais nada, se você acha que esse assunto pode te ajudar a entender melhor toda essa situação, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal, beleza? Então, começando do começo, o conceito de tarifa é a cobrança de um valor sobre produtos, serviços ou transações que pode ser cobrado pelo governo ou por empresas privadas. De maneira geral, a aplicação de tarifas pode ser utilizada para cobrir algum custo ou então para regular algum setor ou atividade de um país. Por exemplo, imagine uma fábrica de roupas. O empresário poderia aplicar algumas tarifas sobre o valor do seu produto para compensar alguns custos, como a importação do tecido, o registro da marca ou então o design das peças. É como se a peça custasse 20 e a empresa, ao aplicar algumas tarifas de 5% sobre esse produto, elevasse o valor final da peça a 21. É como se essa tarifa de 5% aplicada sobre o preço da peça pronta fosse a empresa evitando diminuir a sua margem de lucro. Ou seja, repassando os custos que ela teve com a importação do tecido, registro da marca, com o design da peça, pro consumidor. Um outro possível exemplo, agora do ponto de vista macroeconômico, seria possível que um país taxasse todo o minério de ferro importado por ele. O principal objetivo dessa tarifa seria aumentar a arrecadação, já que o país receberia um valor toda vez que as empresas sediadas dentro dele comprassem uma carga de minério de ferro. Além da arrecadação, um outro objetivo que o país pode ter ao aplicar tarifas sobre o minério de ferro seria proteger a sua própria indústria de exploração dessa commodity, já que com as tarifas a importação do minério de ferro fica mais cara, o que faz com que a exploração interna dessa commodity fique mais vantajosa, impulsionando assim o empreendimento nesse segmento dentro do próprio país. Agora então que a gente já tem uma noção do que são as tarifas e o porquê delas serem aplicadas, vamos procurar entender por que os investidores estão tão assustados assim com as tarifas propostas pelo Trump. Alguns exemplos polêmicos de certas tarifas que o Trump prometeu aplicar lá na sua campanha ainda foram os seguintes: tarifas gerais, que envolve a criação de uma tarifa de 10% sobre todos os produtos importados pelos Estados Unidos. O objetivo dessa tarifa seria proteger a indústria americana. Tarifas de até 60% sobre os produtos chineses, alegando que as práticas comerciais chinesas são desleais. E também teve a proposta de aplicar tarifas sobre o México e o Canadá, buscando utilizar essas tarifas como uma moeda de troca. Moeda de troca essa que seria evitada caso o Canadá e o México investissem mais recursos no controle da fronteira, já que a justificativa para a imposição dessas tarifas seria tentar mitigar os efeitos da imigração ilegal e do tráfico de drogas que entra por esses países para dentro dos Estados Unidos. Agora nós, como investidores, precisamos olhar para essas tarifas e imaginar, economicamente falando, o que aconteceria caso elas de fato fossem aplicadas. Por exemplo, uma possível consequência da aplicação dessa tarifa geral de 10% sobre todas as importações feitas nos Estados Unidos seria a diminuição das margens de lucros das empresas americanas, principalmente aquelas empresas que importam matéria-prima do exterior, como é o caso de várias empresas do ramo da inteligência artificial que precisam importar os seus chips lá de Taiwan. Com o custo elevado de importar esses chips de Taiwan, essas empresas iriam ver as suas margens de lucro serem prejudicadas. E caso elas resolvessem repassar esses custos ao consumidor, é de se esperar então que haveria inflação para dentro da economia americana. Agora, quanto à possibilidade da aplicação daquelas tarifas de 60% sobre os produtos chineses. Uma possível consequência seria a retaliação da China aplicando tarifas sobre produtos importados dos Estados Unidos, o que também seria ruim para as empresas americanas que comercializam com a China, lembrando que a China é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos. E toda essa incerteza e esses possíveis impactos que as tarifas trariam seria refletida no mercado de ações, no preço do título, na desvalorização do dólar ou a valorização de outras moedas, enfim, traria uma volatilidade
previsibilidade maior para todo o ambiente de negócios, seja em ativos mobiliários, ativos financeiros, ou então para ativos reais, para novos empreendimentos, ou então para ativos imobiliários. Agora, nem tudo são trevas. Também existe o lado positivo da aplicação dessas tarifas. Alguns setores da economia iriam prosperar com essas mesmas tarifas que causam tanto alvoroço nos mercados. Isso se deve porque esses mesmos setores iriam ser beneficiados por conta da diminuição da competitividade, já que a aplicação dessas tarifas iria beneficiar o produto produzido dentro dos Estados Unidos e, consequentemente, diminuir a competitividade com os países estrangeiros, melhorando a margem de lucro dessas empresas que agora estão protegidas por essas tarifas. Então fica claro que para o investidor é de suma importância acompanhar a movimentação dessas políticas comerciais e as possíveis consequências dessas mudanças, seja para procurar investir de maneira mais defensiva ou então para explorar oportunidades que todos esses movimentos econômicos acabam gerando. Afinal de contas, isso é o que compõe o mapa do investidor. Agora se liga, se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdo como esse, já deixa o seu like e me segue por aqui, beleza? Valeu!